Segunda Reis, capítulo de número 2, versículos número 9 ao 12. Diz assim: Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: Você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Palavra do Senhor Deus. Elias, em toda a sua vida, operou 7 grandes sinais. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Então, em tese, Eliseu teria que operar em sua vida 14 grandes sinais. Nós vemos que não é errado uma pessoa servir a Deus e querer se destacar servindo a Deus. Ter esse desejo de se destacar, ter esse desejo de querer se sobressair. Isso não é errado. Isso não é pecado. Muito pelo contrário. Nós vemos que Elias foi um grande homem de Deus, um grande profeta de Deus. Em toda a sua trajetória, Elias operou 7 grandes sinais. Eliseu era servo de Elias. Ele iria assumir o lugar de Elias. Então Eliseu poderia ter dito o seguinte para Elias: Elias, olha, o meu desejo, Elias, é fazer pelo menos 10% do que você fez. Ele seria humilde. Olha, Elias, o meu desejo seria pelo menos fazer a metade do que você fez. Ele seria humilde. Ele seria audacioso se ele dissesse: olha, Elias, o meu desejo é fazer o mesmo que você fez, se igualar a você. Seria audacioso. Mas Eliseu queria mais. Ele não queria simplesmente fazer as mesmas coisas que Elias fez. Ele queria fazer o dobro. O dobro. E repare que ele não foi repreendido por isso. Então é isso que o homem de Deus e a mulher de Deus têm que ter em mente. O querer se destacar com Deus não é errado e não é pecado. O problema é o querer se destacar sem Deus. É o querer sobressair nessa terra sem Deus. Isso é errado. Porque aí estaremos confiando na força do nosso próprio braço. Maldito é o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço, achando que pode fazer alguma coisa com a sua própria força. Aí sim, é errado e é pecado. Mas o homem de Deus,
E a mulher de Deus que serve a Deus e tem essa gana, esse desejo de querer se destacar, de querer sobressair aqui nessa terra com Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, isso não é errado e isso não é pecado. Porque muitos homens e mulheres de Deus que servem a Deus, por pensarem que isso é errado ou que isso é pecado, talvez não usam os seus direitos aqui nessa terra. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus que tem aliança com Deus, que se fizer uma oração a Deus, Deus responde. Que se pedir para Deus usá-los, Deus usa. Independente da área que eles estão atuando, para que o nome de Deus seja glorificado. Mas muitos, talvez por não ter esse entendimento, acabam vivendo uma vida e passando por essa terra como se não tivesse existido, mesmo tendo aliança com Deus. Vão passar por essa terra como se não tivesse existido. Mas lembre-se que os homens de Deus e as mulheres de Deus do passado, eles tinham essa gana, eles tinham esse desejo de se destacar, independente do segmento em que eles estavam, eles se destacavam. E isso diante de Deus não é errado, muito pelo contrário, isso glorifica o nome de Deus. Porque Deus chama aqueles que não são para confundir os que são. Ou seja, Ele vai chamar pessoas que são desprezadas aos olhos da sociedade, que são insignificantes aos olhos da sociedade. Pessoas que a sociedade não dá nada. Para que essas pessoas venham se destacar, venham dar frutos. Para enganar e confundir os que acham que são alguma coisa. Os que acham que sabem alguma coisa. Os que confiam na força do braço. Os que confiam somente no conhecimento humano e científico terreno. E Deus gosta de envergonhar essas pessoas, viu? Que acham que estão por cima da carne seca. Deus gosta de humilhar essas pessoas. Que acham que são donas do mundo, que acham que estão por cima da carne seca. A própria palavra de Deus diz que não são muitos os sábios, segundo o que nós vemos, mediante a sociedade, aos olhos da sociedade. Quem são os sábios? São as pessoas intelectualmente sábias, são as pessoas com mais estudos, são as pessoas com mais recursos financeiros, que podem fazer grandes faculdades, estudar fora em outros países, e isso não é errado. Se a pessoa tem condições, ela tem que estudar mesmo. Mas, quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: não são muitos os sábios que são chamados. Existem pessoas da alta sociedade que são chamadas para servir a Deus, mas são poucos. A grande maioria das pessoas que são chamadas para servir a Deus são pessoas humildes, são pessoas que ralam no dia a dia, são pessoas que passam por privações. São essas a grande maioria das pessoas que são chamadas para servir a Deus. Então, o porquê que Deus faz isso? Ele diz: eu chamo os que não são nada, mediante aos olhos da sociedade, hein? Mas mediante aos olhos dele tem muito valor. Para quê? Para confundir os que acham que são alguma coisa. Ele chama para confundir.
E como é que vai confundir? Com testemunho, com os frutos. Porque se a pessoa é chamada não sendo nada e continuar sendo um nada, se não mudar nada, como é que ela vai confundir? Questão de raciocínio, de entendimento. Então é necessário que o homem de Deus e a mulher de Deus dê fruto e dê muito fruto para que o nome de Deus seja glorificado. E entenda, você, meu amigo e minha amiga, não é errado o homem de Deus e a mulher de Deus querer se destacar aqui nessa terra, querer se sobressair aqui nessa terra para que o nome de Deus seja glorificado. Não é errado. O que não pode é querer se destacar, querer se sobressair, pisando em pessoas. Isso não. Isso é errado e pecado diante de Deus. Mas, se é algo lícito, se é um destacar lícito, onde a pessoa se destaca e o nome de Deus é glorificado na vida dela, Deus é a favor. Deus é a favor. Porque ele faz a diferença na vida daquele que crê e do que não crê. Isso serve de testemunho para as pessoas que não servem a Deus, possam olhar para a vida desses homens e dessas mulheres e possam ver que realmente tem alguma coisa. Porque não é normal uma pessoa chegar onde ela chegou. Tem alguma coisa impulsionando ela. Então isso chama a atenção das pessoas que não servem a Deus. Isso chama. E quando chama a atenção e chega-se a uma única resposta, é Deus que age na vida dessa pessoa. Porque não é possível. E quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. É glorificado. Então, quando nós nos sobressaímos aqui nessa terra, quando nós damos bom testemunho, quando nós damos frutos aqui nessa terra, o nome de Deus é glorificado na nossa vida. E isso é um testemunho para os descrentes. E Deus é glorificado. E Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Então não é errado o homem de Deus e a mulher de Deus querer se sobressair, querer se destacar aqui nessa terra. Nós vemos que Eliseu, ele disse o seguinte para Elias: talvez se fosse um de nós, no lugar de Eliseu, não teríamos essa coragem. Talvez se fosse um de nós diria, ó Elias, se eu fizer 10% do que você fez, está de bom tamanho. Olha Elias, se eu fizer a metade do que você fez, olha, glória a Deus, está de bom tamanho. Talvez se fosse um de nós diria isso. Diria, ó Elias, eu não sou digno de desatar a correia das suas aparcas, porque você é um grande profeta. Quem sou eu para te substituir? Talvez diríamos isso. Mas Eliseu não olhou para a insignificância dele. Ele olhou para o seu sonho. Ele tinha um sonho dentro dele de se destacar. E o sonho dele era ser 2 vezes mais do que Elias. Quando ele pediu isso para Elias, Elias disse, rapaz, coisa dura você me pediu, hein? Como assim, Elias, coisa dura? Porque Elias, para conseguir exercer o seu ministério, foi luta, jejuns, orações, aliança com Deus. Olha o que Elias não passou. Aí chega um rapaz para assumir o seu lugar e diz, Elias, eu tenho um sonho.
E Elias pergunta, diga aí qual é a sua vontade, o que você quer que eu faça? Eu quero ser 2 vezes mais do que você, Elias. Quando Elias ouve isso, Elias diz, rapaz, coisa dura você me pediu um negócio complicado, hein? Coisa dura. Você é audacioso. E nós vemos que Eliseu estava convicto nisso. Era isso que ele queria. Ele deixou o seu trabalho, ele deixou de ser o que ele era. Ele abriu mão dos sonhos dele para seguir os sonhos de Deus. Mas ele diz o seguinte, eu quero arrebentar, eu quero me destacar, e eu vou arrebentar e eu vou me destacar, custe o que custar. Então entenda, nós vemos que não foi Elias quem concedeu o pedido de Eliseu, porque Elias era um ser humano assim como eu, assim como você. Foi Deus quem concedeu, porque se Deus não quisesse ter concedido, não teria acontecido nada. E os 7 grandes milagres que Elias operou, não foi Elias quem operou, Deus operou através de Elias. Elias foi um instrumento na mão de Deus. Entenda. O que Eliseu estava dizendo para Elias era o seguinte, Elias, Deus operou através de você 7 grandes sinais. Eu quero que ele opere através de mim 14 grandes sinais. Eu quero que ele me use 2 vezes mais, Elias. É isso que eu quero. Foi isso que Eliseu pediu, em outras palavras. Em outras palavras, foi isso que Eliseu pediu. É algo que não é para qualquer um. Você vê que ele estava convicto do que ele queria. E isso não é errado. Nós temos que entender uma coisa. Aí muitos dizem, poxa, mas tem que tomar muito cuidado, porque, olha, Lúcifer quis ser maior do que Deus. E olha o que aconteceu. Olha, Satanás foi expulso por quê? Porque um dia ele quis estar num trono acima de Deus, então não pode ter essa ganância, esse orgulho. Entenda, esse anjo que foi expulso, ele não estava querendo se destacar para glorificar o nome de Deus, ele queria glorificar ele mesmo. Essa é a diferença. Uma coisa é o ser humano querer se destacar aqui nessa terra para glorificar o nome de Deus. Outra coisa é o ser humano querer se destacar para glorificar a si mesmo. Essa é a diferença. Satanás queria se destacar, queria estar acima de Deus para glorificar o nome dele, para atrair a atenção para ele. Ele queria ser como Deus. Esse foi o problema dele. Agora, homens e mulheres que querem se destacar para glorificar o nome de Deus, não tem nada de errado nisso. E Deus se agrada disso. Deus se agrada. Não pense você que Deus não se agrada, porque a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. Não pense você que quando Deus escolhe alguém, seja homem, seja mulher, é simplesmente para herdar a salvação da alma e passar aqui por essa terra como um zumbi, como, me desculpe a palavra, um cachorro vira-lata, que anda pelas ruas virando latas de lixo, procurando o resto de comida. Não é para isso que Deus escolhe homens e mulheres. Deus escolhe homens e mulheres, e já escolheu, já elegeu antes da fundação do mundo. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado na vida dessas pessoas.
Se nós formos passar por esta vida terrena como um cachorro vira-lata, o nome de Deus não é glorificado na nossa vida. Não é. Porque as pessoas que não servem a Deus vão olhar para a nossa vida e não vão ver nenhuma diferença. Não vão ver. Então é necessário que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam a diferença do que é servir a Deus e do que é não servir a Deus. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. E Deus escolheu os que não são para confundir os que são. É para confundir, meu amigo e minha amiga. É para se destacar mesmo. É para dar um bom testemunho mesmo. É para dar frutos mesmo. É para fazer a diferença mesmo. Não interessa o que a pessoa faça. O que a pessoa deixa de fazer. Não interessa o local onde ela está. Ela vai fazer diferença. Nós vemos Jacó. Deus o escolheu, o elegeu antes da fundação do mundo. No ventre de sua mãe, ele e Esaú brigavam. E quando sua mãe Rebeca consulta Deus, Deus explica o motivo. Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú. E diz a palavra que Jacó cometeu muitas coisas erradas. Mas Jacó, quando foi trabalhar com Labão, o próprio Labão disse o seguinte: olha, Jacó, eu tenho visto que Deus tem me abençoado por amor de você. Eu tenho visto que onde você põe a mão, Deus abençoa. Eu tenho visto a diferença, Jacó. Fica comigo, trabalha comigo, vamos fazer um contrato aqui, e isso e aquilo. Então enganou Jacó, prometeu uma filha, deu outra. Depois ele insistiu para que Jacó continuasse com ele e deu uma porcentagem para Jacó, mudou o salário de Jacó por 10 vezes, enfim. A grande questão não é o que ele enganou Jacó. A grande questão é que Labão viu a diferença. Ele disse o seguinte: olha, Jacó, eu tenho visto com os meus olhos que Deus tem abençoado o trabalho das tuas mãos. Você vê que outra pessoa olhou e viu a manifestação do poder de Deus na vida de Jacó. Outras pessoas olharam e viram: olha, não é normal o trabalho deste homem. Os frutos do trabalho deste homem não é normal. Tem alguma coisa muito forte por detrás. Então Labão começou a questionar o que é. E ele chegou na conclusão: é Deus. Então entenda, não importa o lugar onde a pessoa está. Mas nós temos que ver que Jacó, ele também queria se destacar. Ele tinha isso dentro dele. Então entenda. Tem que partir da pessoa também o querer se destacar. Agora, quando a pessoa, ela é uma pessoa desanimada, ela é uma pessoa que não quer nada com nada, ela pode até ser de Deus, mas se ela é uma pessoa que, enfim, não tem como Deus se manifestar na vida dela. Deus vai se manifestar na vida destes homens e mulheres que têm esse ânimo, esse desejo, essa vontade, essa gana de querer se destacar para glorificar o nome de Deus. Nós vemos José. José, quando chega na casa de Potifar, se destacou.
se destacou. Nós vemos José na prisão, se destacou, passou a comandar a prisão, se destacou. E depois torna-se governador do Egito e se destacou. Então repare que não importa o lugar onde a pessoa esteja, pode ser a profissão mais humilde, se é algo lícito, é abençoado por Deus, não tem problema. Pode ser um lugar onde só tem ímpios, se é lícito, não tem problema. Agora, depende do homem e da mulher, de Deus, querer glorificar o nome de Deus. Entenda, não é errado, não é pecado. O homem de Deus e a mulher de Deus querer se destacar para glorificar o nome de Deus. Então, quando a palavra diz que ele chama os que não são para confundir os que são, torna-se realidade. E isso agrada a Deus. E isso é dom de Deus. Isso glorifica o nome de Deus, para que pessoas que não são dele, assim como Labão não era, possam reconhecer, possam se curvar e dizer: olha, Deus está com este homem, Deus está com essa mulher, porque onde ele e ela colocam as mãos, olha, Deus abençoa. Só pode ser Deus, não tem como. Isso glorifica o nome de Deus, isso exalta o nome de Deus, e Deus se agrada disso. Então, você, meu amigo e minha amiga aqui, serve a Deus, que tem esse desejo, esse ânimo, essa vontade de querer se destacar aqui nessa terra, para glorificar o nome de Deus. Saiba que isso não é errado, isso não é pecado. Não é errado. Desde que você tenha isso em mente: eu quero glorificar o nome de Deus. Eu quero dedicar a minha vitória a Deus. Isso não é errado. Isso não é pecado. O problema é quando queremos nos destacar para glorificar nós mesmos, para se aparecer nós mesmos. Aí é errado, aí é pecado. Mas quando queremos nos destacar para glorificar o nome de Deus, isso não é errado, isso não é pecado. Muito pelo contrário, Deus se agrada da prosperidade do seu servo. Palavra do Senhor Deus.